Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao 10º episódio do nosso Armada Academy Podcast, com apoio da locadora Armada Rental. E hoje a gente está aqui com Thiago Nascimento, mais conhecido como Pitty, operador de som direto. É isso. Muito bem-vindo, bicho. Obrigado. Muito legal ter você aqui com a gente, que também é um dos nossos professores aí dos cursos aí de capacitação. Então, a gente também está com o curso de captação de som direto e o Pitty é um dos professores. E aí, Gurinho, como é que você tá? Tudo bem? Porra, bem, tô cansado, mas tô aqui, né? Pô, legal, bicho. Então, se apresenta um pouquinho pro pessoal saber quem é Thiago Nascimento. Então, vim de Cornélio Procópio, né, norte do Paraná, para fazer curso de cinema aqui em Curitiba. E aí, fiz um curso e me interessei muito pela área do som, né? Já gostava de música e tal, tive banda. E, o som eu achava uma parada massa, assim, eu conseguia entender, né? Legal. Pra mim era mais fácil de entender essas coisas. E, cara, fiz um curta-metragem com um amigo, aí depois já fui comprando equipamento, fui fazendo coisinha. E aí, quando vê, tô com dívida até hoje de equipamento de som, né? Mas é isso que eu gosto de fazer, cara. Eu acho muito massa som direto. Eu curto demais isso. Ah, mas que legal. E a gente vê, eu até conversei com o Túlio até mais cedo, que normalmente nos cursos de cinema, que a gente abrange, não é algo específico, mas abrange todos os setores, né? Normalmente o som é aquele que a galera deixa um pouco de lado. A galera quer ir para fotografia, quer ir para arte, para direção, mas o som sempre é aquele que, tipo, o professor que tem que falar, não, você que vai fazer nesse projeto aqui, você que vai fazer o som. Né? Nesse caso foi o contrário, você foi o cara que falou, putz, é isso que eu gosto, eu quero fazer som e tal. Foi desde o começo ou você se identificou no... Cara, eu acho que eu tive 2 aulas de som no curso que eu fiz, que era de 1 ano, assim. Tinha edição, eu achava massa de fazer edição, só que, cara, não ia, assim, eu via que não ia pra frente, assim. Uhum. E aí teve som, eu falei, cara, som é isso, acho que eu entendi, dá pra começar a fazer. Era mais fácil de eu entender, né? Porque câmera não, tinha que setar, tinha luz, tinha um monte de coisa. Falei, cara, acho que câmera não é pra mim, não. Tinha até coisa de câmera, equipamento, assim, que eu tirava foto e filmava. Vendi para comprar equipamento de som. E acho muito massa a iniciativa desse curso de poder explicar, né, para a galera ver e entender o que é o som, o que ele faz, o peso que ele tem dentro de um filme, né, para contar a história. Porque a gente fala áudio visual, né? E o áudio tem uma importância enorme. E como que foi essa sua... Claro, você já veio com essa intenção de fazer cinema, né? Mas como que foi essa sua inserção no mercado? Como que você começou? Onde foi, tipo, teu primeiro... Foi dentro do curso? Cara, meu primeiro trabalho tinha sido esse curta, né? Fazendo assistente por um amigo que fazia esse curso também e trabalhava um pouco mais com áudio. Aí depois eu fiz um outro curta, assim, que eu tive que comprar um equipamento, assim, às pressas, porque não, tem um projeto aqui, você vai fazer o áudio. Comprei equipamento, resolvi. Aí, esse meu amigo que eu fiz o curso, que eu fiz o curta com ele, me indicou para um trabalho que era num estúdio, gravando aulas de inglês. Aí foi o meu primeiro trabalho de som. Ficava na mesinha sentado, 2, 3 lapelas ali, e aí fui conhecendo a galera. Depois disso, o produtor de lá me levou para uma campanha política. Aí eu fui fazer som na correria e tal, externa, rua. Daí eu falei, caraca, eu preciso comprar mais coisa, né? Tá faltando equipamento para fazer tudo isso. Daí depois disso fui entrando no mercado, fazendo umas coisinhas pequenas, umas publicidades, umas coisinhas mais assim, curta-metragem, filme, nunca mais tinha feito nada, né? Só tinha feito publicidade. Até que ano retrasado, 2022, se eu não estou enganado, por indicação de um amigo, do Murilo, me indicou para um técnico de som do Rio para fazer uma série com eles, que ia ser rodado em Santa Catarina. E daí eu falei, eu topo, né? Fiquei ansioso e tal, empolgado. Só que era 2 meses e pouco fora de casa, né? Uhum. Tinha esse outro lado que eu não tinha pensado muito ainda, né?
Pô, tinha 2 gatos, tinha um relacionamento, tenho ainda um relacionamento, mas tinha todas essas coisas para lidar no meio disso tudo, né? Mas, cara, foi um projeto massa, me abriu portas e conheci pessoas muito legais, que, pô, o Matheus é uma delas, que a gente vai fazer um projeto essa semana junto aí. Legal. É uma pessoa que eu conhecia, eu nunca não sabia dele, conheci uma galera muito sinistra que trabalha na área, assim, então, tipo, me aproximou de pessoas que eu queria estar mais próximo. Esse projeto fez isso. Então, consegui trabalhar com outras pessoas e para mim foi muito massa, que era o que eu estava buscando. Uhum. Já na área do cinema. Já na área do agora. cinema, do som. Uhum. E essa, acho que é interessante, a gente teve uma conversa com o Túlio também, um pouco mais cedo. Ele deu um panorama assim de todo o processo, né? Ali todo o processo da parte de som, do desenho de som, desde a captação, edição e tudo mais. Mas quando você iniciou assim, como que foi esse primeiro contato? Tipo, referente à questão de equipamento, referente à função que você ocupou. Você já chegou captando? Você chegou como microfonista? Como que foi? Eu fui assistente de som. Eu fiquei assim desesperado, né? Eu falei, meu, o que eu faço aqui? Eu sou assistente, tá? A gente tem o técnico, tem o primeiro microfonista, tem a segunda microfonista e tem o assistente. Eu sou responsável pelo quê? Porque já tem 3 pessoas acima de mim. O que sobrou para eu fazer? Precisa de todo mundo para fazer o som? Cara, e precisa. Às vezes precisava de mais uma pessoa, tá ligado? Teve cenas que eu fiz um terceiro boom lá. Foi bem legal. Teve cenas que eu fiz um segundo, porque daí, pô, teve gente que saiu do projeto para ir para outro projeto. Daí foi intercalando, assim, algumas... A gente foi subindo de função, né? E, cara, foi muito legal, porque eu era responsável por carregamento de pilhas, né? Essa parte de organização. O primeiro microfonista, ele ficava no set, passando tudo que estava acontecendo pro técnico. Ó, mudaram uma luz aqui, ó, o enquadramento vai ser esse, ó, a câmera mudou de lente, então vamos lá para fora agora. E o técnico no carrinho dele, pilotando todo o equipamento de som, assim, fazendo o sinal chegar e ouvindo todo mundo. Daí, às vezes, eu ia com a segunda microfonista, microfonar elenco, porque era, sei lá, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, às vezes, que tinha falando, né, cena de festa, muita coisa acontecendo, e às vezes ia junto microfonar, né? Depois limpava o equipamento, guardava certinho no final do set, desproduzia, daí o som tinha uma van só pro som. Eu falei, caraca, gente, a gente tem uma van só para pôr nosso equipamento. Pô, e era muita coisa, cara, era muito legal. Tinha que entregar retorno de som para os diretores, né? Colocar na câmera, setar essas coisas, tudo isso antes de começar o set ali. E o técnico ficava com a cabeça focada em fazer o som chegar da melhor forma possível ali, mixando as coisas, né? Então, o legal da gente ter mais pessoas no som é dividir melhor as coisas e cada um faz um serviço bem feito. Isso é muito massa, né? Tanto que eu trabalhei com o Túlio ano passado e foi assim, né? Foi uma equipe grande, cara. Pô, é sensacional, porque ninguém se sobrecarrega. Às vezes é cena de um bom só, mas você consegue revezar com o outro. Então, tipo, é muito legal. Você não se desgasta tanto fazendo um trabalho. É que para você poder dar conta de ficar o dia todo com o bração erguido aqui, fazendo, erguido. ter alguém do lado ali para te trazer uma água, para te segurar a vara de vez em quando tá toda aberta, assim, sei lá, uma vara de boom de 6 metros. Pô, ter alguém ali para segurar, para te ajudar, é massa, é legal. Eu vejo que, assim, até referente à questão de equipamentos e tudo mais, primeiro que eu acho que é difícil você conseguir locadoras que tenham um equipamento profissional, né? Normalmente você vai ter ali lapela, algumas coisinhas mais básicas, né? Um boom, talvez. Mas é difícil você conseguir locadoras que normalmente você tem o teu próprio equipamento, né? Sim, no Rio, acho que Rio, São Paulo tem um pouco mais, assim, de equipamento, mas tem outros técnicos que sublocam, né? Os equipamentos deles, né? Dependendo da demanda, assim, você consegue locar de outro técnico, né? Dependendo do tanto de equipamento. E foi legal que eu conheci muito equipamento novo, que eu nunca tinha visto. Eu falei, eu nem sei trabalhar vendo tudo isso daqui de equipamento, tá ligado? Foi massa, eu tive que aprender a trabalhar de novo, quase. Me senti assim, que eu falei, nossa, tipo, travei. Eu vi tudo aquilo de equipamento e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, vai ser massa, eu vou aprender coisa pra caramba. E foi isso, cara, foi legal. Ah, que massa. Eu vejo até nessa parte de equipamento, que na verdade é o nosso forte aqui, né?
Antigamente a gente via que não tinha tanta... Você tinha poucas marcas na parte de som, né? Você tinha ali, não sei, a Sennheiser, a Sony tinha bastante coisa, a Shure, você vinha daí com as linhas da Zoom, mas você não tinha aquela gama gigantesca igual a gente tem na parte de câmera, na parte de luz, né? Era algo também que era um pouco deixado assim, de lado referente a alguns fabricantes, né? Mas eu vejo que agora eu voltei da NAB Show faz pouco tempo, que foi uma das maiores feiras, e a gente vê fabricantes que nunca fizeram nada na parte de som, desenvolvendo coisas e soluções, né? Inclusive nessa parte que você falou aí de ficar com o braço levantado e tal. Os caras que desenvolveram o Easy Rig, que é aquele para você ter o suporte para segurar um gimbal, eles desenvolveram agora um outro que é para boom, somente para boom. Pois é, eu vi lá. Um bracinho que segura, você não precisa tocar em nada, você só segura meio que uma cordinha aqui do lado assim e é só. E o mecanismo faz tudo isso. Então a gente vê que também que o mercado está começando a dar essa atenção maior também. Outras marcas também, como marcas de luz como a Aperture, criou uma outra marca chamada Dade, né? Que faz as coisas para som. Que agora está trazendo produtos de qualidade, bem mais acessíveis, né? Porque querendo ou não, quando a gente fala de você ter o teu próprio equipamento, e ainda a gente fala de equipamento caro, né? Não são equipamentos baratos, né? Se você for falar de lapela, somar um conjunto todo. Aí na hora que a gente vem para uma parte mais profissional, igual hoje, você se encontra, foi bem legal ver também como você criou o teu carrinho e tudo. É um arsenal gigantesco. Sim, bastante coisa. E a Date trazendo bastante soluções, né? Que a galera nos grupos tem tido uma discussão assim e tal. Perguntar quem que tá usando é bom, porque é um negócio que a gente consegue ter acesso, né? Um pouco mais de acesso, porque no geral o equipamento é caro, né? E tem a linha deles digital, né? Então já é um a mais, assim, de trabalhar. Tô trabalhando com um produto bem legal aqui. Que massa. E, falando disso, né? Túlio, cara, eu fui trabalhar com ele e foi muito massa, né? Porque ele faz edição, ele faz pós-produção, né? Ele é uma pessoa sensacional. Ele tem o carrinho dele de som, que eu falei, cara, aquele cara tem um carrinho. Um dia eu vou ter um carrinho também. Porque daí ele tem um monitor lá, ele vê o que está acontecendo, né? Consegue marcar o microfonista que está lá. Então o setup dele para trabalhar é muito massa. Eu me inspirei nele para fazer algumas coisas assim do meu. E eu achei muito massa. Falei, nossa, um dia eu quero trabalhar com esse cara, né? Será que... Não, mas ele tem os deles, ele nunca vai me chamar. Daí a gente trabalhou junto, eu fiquei super feliz, cara. Muito massa. E essa troca, eu acho que por ter essa questão de você não conseguir ter facilidade, acesso a equipamentos, foi uma das coisas que a gente conversou com o Túlio também, né? Acaba que vocês formam uma comunidade um pouco mais fortalecida do que os outros setores, né? Porque daí como a gente depende dos equipamentos que tem, às vezes tem que colocar de outra pessoa, então a gente acaba tendo essa troca. Por exemplo, semana passada a gente fez um combo, juntou 3, 4 pessoas, vamos mandar equipamento lá para São Paulo para fazer revisão, paga um frete só de vídeo, depois eu distribuo de novo o que é de cada um. Porque é isso, cara, manutenção de equipamentos também é caro, você tem que ter cuidado, às vezes você não tem, você tem que colocar do outro, né? Então a gente tem que se ajudar, né? Porque, tem locadoras que tem algumas coisas, mas tem coisas que são muito específicas que você só vai conseguir pegar de outra pessoa que tem. E na hora H ali que dá algum problema, você não tem me ajuda, recorrer, a não ser um parceiro aí do lado. Exatamente. Né? Que legal. E você veio ali, começou a fazer algumas coisas na parte de conteúdo, migrou, né, ali Migrei, consegui sair da parte de publicidade, e até que você chegou a fazer, não uma, mas já 2 séries, né? As 2 temporadas de Mistérios de Olana, que foi muito legal, foi uma experiência. A primeira foi massa, foi difícil, sim, faltava um pouco de equipamento e de... eu também saber me posicionar, saber o que está ao meu alcance, o que eu consigo fazer. O som está lá, consegui fazer, mas vi que se eu tivesse uma equipe maior para fazer, era mais confortável para mim, eu conseguiria pensar em mais coisas, em soluções mais rápidas para alguns problemas que se viesse a ocorrer, né? E aí, essa segunda temporada, eu precisava de um microfone bom para fazer, porque meu microfone, eu tinha um microfone mais ou menos lá e falei, com quem será que eu consigo colocar isso, né? Liguei para minha amiga lá de Goiânia, que eu conhecia lá na série.
Falei, você não tem um microfone para me alugar e tal? Ela falou, eu tenho, pô, mas por que você não me leva junto para fazer essa série? Eu falei, caramba, Yara, te trazer de Goiânia para cá, para Curitiba, para fazer uma série. A ideia não é ruim, não. Deixa eu ver com o produtor, né? Liguei pro Dudu. Dudu, e aí, pode? Não, vou ver o que eu faço aqui, mas pode. Cara, ela comprou a passagem, ela veio e, o som ficou massa porque ela tava junto na equipe. Ela é muito boa. A galera olhava assim e falava, pô, ela é boa, hein, Pete? Eu falei, ela é boa. Aí tava eu, ela e o Anselmo, né, fazendo som. Daí o Anselmo falava, cara, ela é boa, né? Eu falei, pô, ela é boa. E, cara, foi muito massa ter ela na equipe, porque a gente conseguia solucionar coisas juntos, né? E ter uma troca bem legal. E aí eu tava com o carrinho já para fazer som, né? Então foi um pouco mais confortável também de fazer e de enfrentar algumas situações que a gente passou. Que foi bem legal ter essa equipe para trabalhar. Acho que foi a primeira vez que eu trabalhei com uma equipe grande, eu sendo técnico, né? E eu falei, eu acho que é isso para mais. Som tem que ser isso, né? Tem filmes e filmes, claro. Tipo, tem um filme que eu fiz em Londrina com outro técnico que foi só eu e ele. Mas dava para fazer só eu e ele de boa. Tranquilo. Bem tranquilo, né? Mas tem projetos que pede segundo, terceiro, assistente, que pô, você consegue... você não atrasa o set. Você soluciona as coisas ali e tal, sem precisar atrasar o set. E isso é bom para todo mundo. Mas então, todo esse... Como que funciona todo esse processo, principalmente numa série, tenho certeza que é uma galera que você tem que microfonar, né? Não é só um diálogo de 2 atores. Eu lembro que no Mistérios tinham, acho que 5 personagens principais que se interagiam assim no mesmo momento várias vezes. Tinha. Como que é esse processo, né? O ator chega, vocês fazem... É só o boom, tem outros microfones. Claro, a gente sabe, mas para a galera que está ali em casa entender como que funciona esse processo de microfonar, que a gente está falando várias vezes, às vezes a galera não entende o que significa, né? Mas, então, a gente, pra série, tinha cenas que tinha acho que 5, talvez até 6 atores. Então, dividia... A gente lia o roteiro ali, né, previamente. Ah, não, nessa cena fulano fala mais, deixa os que falam mais, na minha dinâmica ali, né, os que falam mais deixa mais perto, ou os que estão sempre na cena a gente mantém nesses canais. E fulano vai jogando aqui nos outros canais, né? Então, os 2 microfonistas lá, instalavam lapela, né? Então, tipo, a pessoa tá saindo do camarim, já vai lá, coloca microfone na pessoa. Quem tá no figurino, vê se tá ok ali, se não desajeitou o figurino, passa aquele pente fino. Para o ator vir pro set, vir pra cena, né? E aí, se é cena que é com diálogo andando, ou vai ter, tipo, 2 câmeras, às vezes a gente usa 2 booms, né? E aí no gravador eu consigo me comunicar com quem está operando o boom para saber se a pessoa... Aí eu preciso ter um vídeo para mim, né? Para saber se essa pessoa entra mais com esse boom, recua, se ela está em quadro ou não, né? Para a gente ter esse som do lapela, mas garantir ele no boom, né? No eixo certinho do microfone, que aí o som ele tem um brilho, ele tem só ouvindo lá para você sacar que, pô, esse som tá massa, né? E como que você faz para monitorar porque assim, monitorar 2 câmeras, tranquilo, você está com 2 imagens, você consegue intercalar entre um e outro. Mas como que você faz com o som? Aí é uma loucura. Aí é massa ter mais gente no som por causa disso. Porque aí cada microfonista garante seu boom ali, né? Se está fazendo certinho e tal. Se não foi bom, eles me dão um feedback, falam, senti que esse take não foi bom para mim, dá para melhorar. A gente, se der tempo, a gente pede mais um, mas daí no gravador eu consigo solar os canais de cada pessoa, né? Então eu consigo ouvir só o boom, eu consigo ouvir só o lapela para ver se está tudo redondinho, se não está raspando, se raspou, se teve alguma coisa. Conseguir marcar em que minutagem que foi, quem que foi essa pessoa para a gente fazer um ajuste depois. Por isso que é importante ensaio antes de rodar, né? Para alinhar tudo isso, né? Passa um ensaio com fala dos atores, ver se está todo mundo chegando bem ali, se está modulando bem, para entender como é que vai ser o movimento de câmera, para saber se o boom pode entrar mais na cena, se ele tem que sair de quadro. Às vezes o diretor chuta para cima e ele enquadra o boom, né? Acontece,
Não vou citar o nome do diretor aqui, de fotografia, que fez isso. E ele falava que o boom tava em quadro, mas ele enquadrava o meu boom. E daí eu fico lá no carrinho desesperado, né? Falei, Yara, o boom tá aparecendo, tá aparecendo. Não, cara, chutou pra cima ali, né? Não falaremos nomes. Mas é isso, cara, é uma loucura ali, tipo, porque daí você tá ouvindo todos os canais juntos, né? Muitas vezes o Dudu chegava do meu lado no carrinho e falava, ó, coloca o fonezinho aqui. Mas como que você entende essa gritaria toda acontecendo aqui? Eu falei, cara, entende, tem que entender. É o negócio que eu gosto de entender, é isso aqui. Então tem equipamento e equipamento, né? Tem equipamentos que facilitam essa monitoração de canal, de você conseguir solar os canais e entender. E quando eu comecei, eu tinha um gravador de mão, que eu ouvia tudo junto, jogava o boom para um lado, a lapela para o outro lado, e era aquilo. Não sabia se estava raspando, o que estava, ou em quem que estava raspando, né? O microfone, às vezes. Então é isso, o equipamento vai melhorando e a gente consegue melhorar, Ter um controle maior. ter o controle maior das coisas. E você microfona todos os atores, todos com lapela, né? Todos que vão ter diálogo ali na hora, mas você também tem o boom. Normalmente tem uma opção, tipo, o boom é o principal e o lapela fica meio que como um backup, ou depende de situação? Eu acho que depende de situação, mas assim, um exemplo, colocar o microfone aqui, né, na camisa. Às vezes o ator fala aqui de lado, vai até dar uma diferença no áudio aqui, né? Fala aqui de lado, a gente perde um pouco do eixo do microfone, né? Embora ele seja omnidirecional. E com o boom, às vezes a gente consegue dar essa corrigida, né? E pegar o som dele indo para cá e para cá, né? Então a gente tem essa segurança de... não, no boom o som tá tudo lá, mas às vezes no lapela dá uma raspadinha e tal, dá tempo de fazer mais uma? Não dá. Não dá, mas no boom o som tá legal, veio tudo. Ou às vezes o boom não consegue pegar, mas no lapela tem a cena de boa, porque às vezes a câmera tá um plano muito aberto, não dá para entrar tanto com o boom, e aí o lapela tá lá, bonitinho, tá chegando o som também. É meio que uma garantia. Normalmente o boom vem meio como principal, assim, e o lapela é uma garantia. Caso você perca aquele do boom. Sim. Legal. É interessante isso, tipo, pra galera que sempre vê, às vezes, making off, vê o cara lá, com o bracinho erguido e tal, mas não tem noção do porquê que tem, né? Que tem essa mobilidade, o cara mexe para um lado, mexe para o outro e tal. E também a importância do ensaio, né? Porque se a pessoa vira o rosto para um lado, vira para o outro, o operador ele já vai saber para onde que ele vai. Ele tem que sacar para onde que ele aponta o eixo do microfone. Legal, interessante o pessoal entender também isso, porque a gente vê muito make-off e não tem noção, né? Tanto que na aula de som o pessoal vai ouvir isso na prática, né? De entender o que é o eixo certo do microfone, que fala, não está em eixo, porque o som ele vai estar ali, mas ele vai estar um pouco mais apagado, né? Ele vai estar fora de eixo. Agora, se ele estiver no eixo certinho, é aquele som redondinho de ouvir. Pô, legal. Então, se você que está aí, está querendo, é do estado do Paraná, e está querendo entender tudo isso e ver na prática, ouvir, na verdade, na prática, tudo que o Pete está falando aqui, os nossos cursos já vão estar disponíveis. Faça a sua inscrição. O Pete é o professor do curso de captação de som direto. Então, fica ligado que a gente vai passar por 8 cidades do estado e logo abaixo a gente vai colocar a descrição de cada cidade e das datas também para você fazer a inscrição. Então não perca tempo, garanta a sua. E a gente vem encerrando aqui o primeiro episódio contigo, né? Que é o nosso 10º episódio do podcast aqui da Armada Academy. Então, a gente fica por aqui nesse aqui, mas fica por aí que o próximo episódio tem mais muito bate-papo sobre som direto. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.